Oi, meus amores. Já estamos entrando agora, hoje, sexta-feira, eu achando que era quarta, olha. Totalmente areada. O pastor Hildo já está aqui, trazendo uma palavra poderosa hoje ao seu coração, nos preparando. Que a partir de segunda-feira a gente começa a nossa campanha, tá bom? Serão 52 dias, levantando muros de proteção para a nossa família. Satanás está furioso, mas ele não é maior do que Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, erguer os muros. Todo dia vai ser uma palavra, que é um tijolo, viu? Para erguer os muros de Jerusalém, na história de Neemias. E nós não vamos parar, não. Não foi, em nome de Jesus. Estava louvando a Deus agora pela dor do meu braço, porque as pessoas nem entendem, mas Deus, o Senhor, deixou a dor para a gente saber que está inflamado, para a gente saber que está precisando de cuidado, para a gente lembrar que não pode deixar de qualquer maneira. Tem uma doença chamada hanseníase, que cai aos pedaços da pessoa, né, pastor Henrique? E a pessoa que é chamada lepra, né, pastor? E a pessoa não sabe que tem, e quando percebe já está caindo aos pedaços. Por quê? Porque ela perde a sensibilidade da dor. Então nós, graças a Deus, temos a dor como um sensor de que as coisas não estão bem, que precisam ser tratadas. Então, seu fone, meu amor, vamos embora. Por essa música a gente entra. Vai exaltar a Deus, vai adorar a Deus, vai louvar a Deus, vai exaltar a Deus, vai adorar a Medeiros, é esse o programa Palavra Profética com Ivina Medeiros. Eita glória! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Está entrando no ar agora, é claro, o programa Palavra Profética. Ô glória, é isso aí, galerinha. Já estamos aqui na bênção, já estamos aqui na brecha, já estamos aqui na posição para começarmos mais uma edição do programa Palavra Profética. Olha que bênção! E hoje, como todos sabem, a sexta-feira é da Comunidade Evangélica Emanuel, na pessoa do nosso querido pastor Hildo Silva, que sempre vem com uma palavra poderosa que tem edificado, que tem transformado, que tem levantado, que tem encorajado, que tem nos fortalecido, que tem nos disciplinado, enfim, são palavras poderosas, reveladas do trono da graça, que tem como finalidade e objetivo fortalecer o seu coração em meio a tantas batalhas que nós temos passado. Contudo, sabemos que Deus, o Senhor, tem estabelecido, tem levantado pastores, homens e mulheres de Deus, para nos orientarem na nossa caminhada. Dias de tanta dificuldade, dias de tanta luta, mas nós temos a palavra de Deus como verdadeiro sinalizador para que nós venhamos nos orientar. E para isso Ele tem levantado homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, para que nós venhamos a cada manhã, mesmo que cansado, mesmo, aleluia, que atribulados, mesmo que muitas das vezes desesperançados. Contudo, a palavra de Deus tem sido para nós como um alicerce, como um sustento, como uma força, como uma mão que nos levanta e de uma forma poderosa nos tem sustentado, reformado, induzido, contribuído, reformado e feito revoluções incomensuráveis na nossa vida, para que nós venhamos continuar servindo ao Senhor em todo o tempo. Não aceite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, a derrota como o seu destino, de maneira alguma, mesmo que nós venhamos ter tido alguns fracassos, algumas derrotas, algumas pelejas, que nós venhamos olhar para tudo isso como uma lição, de que às vezes tomarmos rumos que fogem aquilo que Deus estabeleceu como critério, virtude, graça, crescimento, renovo para a nossa vida, redundarão com certeza em consequências que nós até já sabemos, mas que por ocasião da nossa teimosia, por ocasião mesmo até do nosso orgulho. Sabia, pastor
Hildo, que tem gente orgulhosa, que literalmente cai em situações porque não querem reconhecer que estão errados. Bom dia, boa tarde, boa noite, pastor Hildo Silva. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. É isso mesmo, ninguém sabe a hora que você vai ouvir. Deus abençoe a todos, que grande alegria, grande privilégio estarmos mais uma vez aqui diante da direção do Espírito de Deus, para que possamos contribuir com a sua vida espiritual. É verdade o que a pastora está falando, nunca devemos esquecer que nós somos seres humanos. E por nós sermos seres humanos, as nossas limitações, elas são evidenciadas justamente porque nós temos dificuldade de controlarmos essas emoções. E diante dessa falta de controle emocional, é que vem muitas e muitas vezes a inveja, que vem muitas e muitas vezes a soberba. Outras pessoas se vangloriam de certas situações, outras conseguem se ensoberbecer quando deveriam exercer a humildade, e tudo isso nos atrapalha. Tudo isso são peso na nossa caminhada, na nossa trajetória, não apenas como igreja, mas como ser humano. Porque como igreja, nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E quando nós temos este domínio próprio, nós vamos anulando de nossas vidas algumas etapas que serão negativas e que gerarão grandes prejuízos para nós, para aqueles que estão ao nosso lado e para aqueles que esperam algo novo e algo diferente de nós que somos a igreja do Senhor. É verdade. Mas se estamos aqui, se estamos vivos ainda, nós estamos com as oportunidades de mudarmos, principalmente aquilo que gera prejuízo para todos nós. Glória a Deus, e é por isso que nós estamos aqui nessa palavra poderosa, porque temos no nosso coração a certeza que todo dia, né, pastor, nós temos uma oportunidade de recomeçar, temos uma oportunidade de se refazer, temos uma oportunidade de a Deus buscar, temos oportunidades de consertar aquilo que de alguma forma não deu certo devido a algumas expectativas que colocamos, ou porque também até, você sabia, pastor Hildo, que tem gente que quer se enganar, literalmente entra num projeto já sabendo que não vai dar certo, entra em coisas sabendo que realmente correm risco de serem frustrados, mas insistem naquele negócio. Isso é normal, pastor Hildo, acontecer? Eu costumo sempre dizer que nós não podemos misturar perseverança com teimosia. E existem pessoas que, em vez de estarem perseverando, estão teimando. Principalmente aquelas que insistem em tomar a frente de Deus ou passarem à frente de Deus. Isso existe muito, pastor, em relacionamentos de namoro, em relacionamentos conjugais. É verdade. Quando as pessoas deixam se levar pelos seus sentimentos e acham que são as pessoas certas para aquelas pessoas, que elas estão construindo ali uma aliança ou um laço, mas que na verdade não é o que Deus tem para essas pessoas. E elas se deixam levar pela beleza física, elas se deixam levar por condições financeiras, elas se deixam levar por aparências que lá na frente irão demonstrar que essas mesmas pessoas estavam erradas. Mas quando essas mesmas pessoas descobrem, aí o preço é muito maior. E por conta do preço ser muito maior, também as dores serão maiores. É verdade, a frustração é uma dor que muitos especialistas dizem que é um degrau que você desce, aleluia, que é um passo que você volta atrás, que é um prejuízo de tempo que você perdeu. Então vem aquele monte, aquela avalanche de cobranças que você poderia ter, é claro, dado ouvido à mãe, dado ouvido ao pai, ou não, por que não dizer mesmo a Deus, né, pastor Hildo? Porque Deus, o Senhor, sempre se utiliza de uma pessoa, sempre se utiliza de coisas, sempre se utiliza de situações para nos mostrarem que nós estamos pegando a rota errada. Mas infelizmente, movidos pelo nosso momento, guiados pelas nossas emoções, acabamos que nos esbarrando em verdadeiras paredes de concretos espirituais
e ficamos totalmente destruídos, porque existem quedas e existem quedas. Existem quedas que a gente só arranha o joelho, outras a gente quebra a perna, outras quedas, pastor, já vi gente cair e não se levantar mais, ficarem tetraplégicos, e outras a gente sabe que até morre, né? Porque existem graus, irmãos, de decepção, existem graus de tombos que literalmente às vezes a gente sai mancando, outros a gente fica envergonhado. Já teve aquela quedinha que você se levanta rápido olhando se alguém está vendo? Pois é, esse no reino espiritual também existe e vale a pena a gente refletir. Quedas que deixam você envergonhados, quedas que deixam você avariados, quedas que deixam você quebrados, quedas que deixam você aleijados e outras que te matam. Não é assim, pastor, que normalmente, comumente acontece? Isso acontece diariamente, até porque a própria Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo falando dos homens maus. E quem são os homens maus? E muitas pessoas dizem assim, eu não sou mau, porque eu não faço mal a ninguém. Mas quando você consegue fazer mal a si próprio, você também está fazendo mal às outras pessoas. É verdade, porque pastor. Existem pessoas que dependem de você, existem pessoas que dependem de nós. Eita. E se nós fazemos mal a nós mesmos com as nossas escolhas, nós iremos refletir na vida das pessoas. E Paulo vai dizer que essas pessoas, elas são enganadoras e irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Porque existem pessoas assim que gostam de ser enganadas. Que a pessoa que gosta de ser enganada são pessoas que insistem naquilo que sabem que está errado. Elas sabem que está errado, É verdade, mas eu pastor. gosto, mas eu quero, eu vou fazer. Tudo bem, é uma decisão, é uma escolha. Mas essas mesmas pessoas, elas não têm o direito de reivindicar depois coisas maiores ou coisas melhores, porque elas decidiram viver aquilo dali. Sim. E se elas decidiram viver o que elas achavam que era melhor para elas, elas não têm do que reclamar. Elas não têm do que reclamar. Pessoas que têm do que reclamar são pessoas que fazem tudo certo e as coisas acabam dando errado. Aí essas pessoas às vezes vê um pouco de revolta, vê um pouco de tristeza, vê um pouco de chateação, que é normal. Consequência não tem normal. um ser humano que se alegre com uma derrota. Não. Eita, Jesus. Normalmente as pessoas, todos nós temos a tendência de ficarmos tristes. É verdade. Mas o bom, tá? O bom disso é que nós temos a capacidade de dar a volta por cima Aleluia. e simplesmente olhar para frente, que é assim que nós devemos viver, principalmente aqueles que se constituem igreja, que vivem pela fé. Eu entendi. Louvado seja o nome de Jesus. Eu entendi, pastor Hildo, que normalmente pessoas que agem movidas dessa forma são pessoas egoístas. Será que esse egoísmo é uma tentação? Como é que isso a gente poderia pontuar? A pessoa que está nos ouvindo agora, que está passando por uma situação dessa, não pensa nas consequências de como a mãe vai sentir, como o filho vai se sentir, como, aleluia, até a própria igreja vai lidar com uma situação movida por uma decisão movida ou voltada só para si mesmo, sem pensar nas consequências. Você acha que isso é uma tentação ou se é literalmente, como você diz, um tipo de capricho? Não, é meu, eu vou fazer do jeito que eu quero, a vida é minha. E como é que você enxerga Na isso verdade, aí? existe um pouco de egoísmo, como você falou, e um pouco de emoção. Capricho. O que é o egoísmo? É quando as pessoas só pensam em si. Quando você é uma pessoa que só pensa em si, você é uma pessoa egoísta. E a emoção é justamente quando você só pensa no momento de prazer. Só pensa naquele momento. Só que você esquece que tudo passa. Que a vida dá muitas voltas. E pelo fato da vida dar muitas voltas, hoje nós podemos estar em cima, mas amanhã nós podemos estar embaixo. Só que as pessoas que vivem à base da emoção, elas não têm a capacidade de vencer os momentos difíceis que a vida vai nos apresentar. Porque, como eu sempre falo, ninguém passa a vida inteira sorrindo e ninguém passa a vida inteira chorando. Verdade. Né? A vida é um equilíbrio. A vida é um equilíbrio. E nesse dia, pastor, Sim. eu gostaria até de falar de equilíbrio. Que bom. De algo muito grande que Deus colocava no meu coração, para que neste dia nós trouxéssemos aqui para os irmãos uma revelação da parte de Deus, que é falar a respeito da maior
guerra da igreja. Porque as pessoas acham que pelo fato de hoje não sermos como a nação de Israel, que lutava durante 40 anos no deserto para herdar a terra prometida, a igreja não tem guerra. A igreja tem guerra sim, e tem uma guerra que só vencem aqueles que são espirituais. E as pessoas não se dão conta disso, e elas continuam vivendo, achando que vão vencer a hora que elas bem quiserem, e que não é assim. Isso é subestimar o Espírito de Deus e subestimar o que Deus vai determinando para nós. Porque Deus também, Ele delegou, eu vou repetir, Ele delegou responsabilidades para a igreja. E são justamente essas responsabilidades que estão sendo negligenciadas por uma grande parte dos irmãos. É verdade, esse programa é um oferecimento da Comunidade Evangélica Emanuel, situada aqui na rua Padre Anchieta, número 90, no Monte Castelo, e as nossas celebrações são terças e quintas e domingos às 18 horas, né, pastor? Isso, semana... às 18 horas, na semana às 19h30, na terça culto de oração e na quinta-feira culto de ensino da palavra. 19h30. E aos domingos, às 18 horas, e nós estaremos esperando vocês. Mas vamos, pastor, o que você trouxe para a gente aí? Já estamos aqui necessitados, eu vou dizer, famintos. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Como Senhor. eu já adiantei aqui, nós vamos falar sobre a guerra maior da igreja. E eu vou ler um texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo vai expor o seu ministério e expor também Cristo como assunto principal da igreja. Aí Paulo vai dizer assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, os quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo também, ele vai dizer, na epístola aos Gálatas, capítulo 5, que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e os dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Já na epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo também vai dizer no capítulo 6, no versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando dessa guerra que a igreja está inserida. Ora, se Jesus disse que o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir, isso significa dizer que ele ia investir, como ele investe muito pesado, naqueles que se levantaram para serem adoradores, para serem servos e se tornarem igreja, para que a glória de Deus fosse manifestada na terra através dessa igreja, que é a maior referência de Deus na face da terra. Porque no céu, no trono de Deus, existem os querubins, existem os serafins, existem os anjos que louvam diariamente, chamando santo, 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 santo. Este papel será substituído pela igreja que vai subir. Somos nós que passaremos a eternidade declarando santo, 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 santo é o Senhor. Mas até chegarmos nas regiões celestiais, nós temos que vencer essa guerra. Existem pessoas que dizem assim:
quando eu chegar no céu eu vou mudar. A mudança, ela tem que ser na terra, porque no céu ninguém muda. No céu chegam os que foram mudados, ou seja, os que foram transformados, os que alcançaram um novo caráter e uma nova natureza, para que essa glória de Deus fosse exposta pela vida de todos aqueles que alcançaram a regeneração, que foi a transformação do poder de Deus sobre nossas vidas. Nós falávamos anteriormente das limitações e das falhas que todos nós temos como ser humano, mas nessa mesma carta de 2 Coríntios, Paulo vai dizer, só que no capítulo 3, no versículo 18, na parte B, que nós somos transformados de glória em glória. Essa transformação é para que todos nós cheguemos à capacidade de vencer essas limitações e chegar diante da presença do Espírito de Deus como varão aprovado e as mulheres como mulheres aprovadas, porque são essas pessoas que passarão a eternidade glorificando o nome de Jesus. A questão é que grande parte da igreja na terra, ela se prontificou a buscar os benefícios da cruz, esquecendo o sacrifício da cruz. E quando nós buscamos apenas os benefícios da cruz e esquecemos os sacrifícios da cruz, nós estamos simplesmente dizendo ou declarando que estes sacrifícios, eles foram em vão. O que Paulo está trazendo aqui é justamente a demonstração da sua vida ministerial, quando se esforçava, quando vencia guerras, quando vencia lutas, quando vencia todas as perseguições, principalmente pelos religiosos da época, para levar a mensagem da cruz, para trazer a verdade, principalmente aos gentios, já que ele tinha sido levantado como apóstolo para os gentios. Esse homem chega a uma conclusão, que todo o seu trabalho, que todo o seu esforço, ele está sendo combatido por uma hoste maligna, que são os principados e potestades. Aí ele vai dizer, os quais o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Primeiro, pessoas incrédulas, elas têm mais dificuldade de desenvolverem a fé, até porque o próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa dizer que não existe outra fonte a qual nós podemos usar para gerarmos fé em nossos corações. Muita gente diz que tem fé, mas na verdade essas pessoas, por conta das tradições familiares, elas defendem seus dogmas religiosos, mas isso não é fé. A fé verdadeira é quando nós não perdemos a confiança no caráter de Deus. É quando nós vivemos para Ele, confiando que esta palavra, ela se materializar em nossas vidas, e através dessa materialização, nós seremos beneficiados pela presença do Espírito de Deus, quando o seu poder se aperfeiçoará nas nossas fraquezas, e nós vamos vencendo as lutas, nós vamos vencendo as guerras, nós vamos tendo conquista, nós vamos sendo abençoados, nós vamos nos tornando canais de bênção para aqueles que nos conhecem, nós nos tornamos uma igreja relevante e triunfante diante daquilo que Deus estabelece para todos nós. Primeiro Paulo fala dos incrédulos, depois Paulo vai falar
da cegueira que é colocada na vida dessas pessoas através do príncipe deste século. De quem Paulo está falando? Justamente do inimigo de nossas almas. E eu costumo sempre dizer que a maior arma que o inimigo de nossas almas tem e usa é justamente muita gente não acreditar na sua existência. Por não acreditar na sua existência, ele se utiliza dessa grande arma, vai cegando aqui os incrédulos, vai derramando sobre a face da terra, através dos seus sistemas satânicos e demoníacos, todo o mal, e vai simplesmente destruir aqueles que não conhecem a verdade, vai aprisionando as pessoas que não conhecem a Cristo, e vai destruindo famílias, vai destruindo a sociedade, através dos pratos que ele vai lançando sobre a vida dessas mesmas pessoas que se tornaram incrédulos, que estão cegas diante da verdadeira identidade espiritual, que é o novo nascimento. E com isso, essas pessoas, elas perdem tanto aqui na vida secular, como na vida espiritual. Na vida secular, por quê? Porque elas são manuseadas e manipuladas pelo inimigo de nossas almas. Tudo que elas veem de errado, elas acham que é normal e que podem ser aceitas. E com isso, essas pessoas vão depravando a sua própria vida, vão depravando a família, vão depravando a sociedade, vão depravando as religiões e todas as instituições que simplesmente se levantaram na face da terra para proclamar o cristianismo. Na vida espiritual, porque são prisioneiros, são cegas, e essas mesmas pessoas, elas não alcançarão o plano de Deus para toda a humanidade, que é a salvação, que foi conquistada através do sacrifício de Cristo na cruz, porque a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, e diante daquele grande sacrifício, muitas pessoas estão dando as costas para aquele grande sacrifício. É como se seu pai e sua mãe, que fez tudo por você, desde o seu nascimento, e você, quando chegasse a ter entendimento da vida, você dissesse para o seu pai e para a sua mãe: basta, eu não preciso de vocês, deixe eu viver a minha vida, deixe eu decidir o que eu quero viver. Assim, existem muitas pessoas agindo dessa maneira, pastor aí, com o próprio Senhor, aquele que deu a vida, aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez esse plano maravilhoso, aquele que concedeu que todos nós chegássemos com vida e vida em abundância na presença de Deus, aquele que simplesmente projetou um final feliz para todos aqueles que viessem crer nele, que se tornariam verdadeiros filhos de Deus. Era justamente isso que Paulo estava dizendo aqui nessa segunda carta aos Coríntios, precisamente no capítulo 4. Aí Paulo vai falar do seu ministério, porque muitos não acreditavam, muitos duvidavam, muitos debochavam e muitos se levantavam contra a vida do apóstolo e contra o seu ministério. Por isso que a guerra da igreja, ela é espiritual. Essa é a maior guerra da igreja. Temos sonhos, temos desejo, temos muitas e muitas vezes empatia por algumas coisas, também nós temos, porque somos seres humanos. Mas a nossa guerra principal é contra esses principados e potestades. É justamente quando leva a carne, se opor contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que semeia a carne, esse simplesmente ceifará corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, esse ceifará a vida eterna. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que nesse dia você se prontifique apenas a vencer as suas limitações, porque aquilo que está fora do nosso alcance é justamente o que Deus vai fazer.
E Paulo vai dizer isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, quando ele vai dizer que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Então não existe desculpa que eu não posso, que eu não tenho capacidade, que eu não vou vencer. Você que não está querendo se determinar, se empenhar e se comprometer diante daquilo que Deus estabeleceu. Mas também Paulo vai dizer nesse mesmo versículo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, quando ele diz que não há tentação que não seja humana, ele vai dizer que Deus nos dará o escape. Para quê? Para que possamos continuar glorificando o seu nome na face da terra e não venhamos fazer como Israel fez em pleno deserto, quando ele vai dizer esse mesmo capítulo 10 de 1 Coríntios, que num só dia caíram 23 mil por conta do pecado, por conta da negligência, por conta da mentira e por conta da defamação espiritual que eles geraram em suas próprias vidas, quando tiraram o foco de Moisés, quando tiraram o foco do Espírito de Deus, quando tiraram o foco da vida espiritual e perderam toda a visão espiritual. Mas neste dia, Deus me levantou aqui neste lugar. Deus está usando a minha boca. Deus está revelando esta palavra, porque Deus não vai te perder para o inimigo de sua alma. Deus não vai permitir que você seja mais um derrotado, não seja mais um a contar uma tragédia. Pelo contrário, Deus está tocando o coração de pessoas neste momento, está levantando gente que estava caída, está fortalecendo, está renovando, está edificando, está consolando, está exortando, para que a obra seja completa. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Isso, aleluia. Esse é o grande propósito de Deus para nós que somos a igreja. Essa guerra, como eu já falei, que é a principal e a maior da igreja, que é a guerra espiritual, ela só pode ser vencida por quem é espiritual. Se fosse uma guerra de raciocínio ou de intelecto, talvez você que seja uma pessoa altamente culta tivesse facilidade para vencer. Se fosse uma guerra financeira, você que tem uma condição financeira e economicamente boa, você venceria com facilidade. Se fosse uma guerra muscular ou de força física, você que é um halterofilista ia vencer com facilidade. Mas a guerra, ela é espiritual. Isso significa dizer que só vence essa guerra quem é espiritual. Não adianta você ir para a igreja e não se comprometer. Não adianta você declarar que é evangélico, ou que é crente, ou que é protestante, se você não tem compromisso na vida espiritual. Não adianta querer que Deus mude completamente uma história, quando você mesmo vai cavando os alicerces para que essas barreiras caiam em cima de você. É muito complicado, é muito difícil. Olha, Deus ele é sábio? É. Deus é cuidadoso? É. Deus é zeloso? É. Mas o inimigo de nossas almas, ele é astuto. Se ele é astuto, ele vai usar essa astúcia para ludibriar os mais fracos, para continuar enganando os cegos e incrédulos e continuar simplesmente exercendo o seu projeto, que é matar, roubar e destruir. Mas se Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância, pode ter certeza de uma coisa: se você se determinar, se você se comprometer, se você abraçar essa causa, você vai se tornar o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 37. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Tremenda palavra. E se tem uma pessoa que nós podemos usar para ilustrar bem a pessoa que verdadeiramente preferiu andar no Espírito, é Daniel. Daniel teve todas as oportunidades que você possa imaginar dentro daquela corte pagã, dentro, aleluia, dos deuses pagãos, e naquela ocasião Daniel escolheu plantar, semear e viver de forma espiritual. Irmãos, 4 reinados passaram, e aqueles que cultuaram a carne, aqueles que cultuaram as coisas do momento terrestre, eles pereceram, pastor. Todos os reis, com a sua potência, com o seu poder, com a sua força, e Daniel resistiu 4 reinados
ileso, salvo, protegido, guardado, morreu de velhice, porque escolheu viver a vida espiritual. Então a gente percebe, né, pastor Hildo, que algumas pessoas acabam perdendo a vida precocemente, destruindo suas casas e famílias, aleluia, de uma forma cruel, covarde, porque infelizmente enveredam por escolhas que levam à inclinação da carne. Enquanto nós temos na Bíblia homens e mulheres que tiveram a oportunidade de se deleitar nas coisas carnais e que preferiram escolher as espirituais e tiveram bom êxito na caminhada. Não estou falando de não sofrer, não estou falando de não enfrentar gigantes, não estou falando de deixar de enfrentar batalhas. Isso não tem nada a ver, porque na grande verdade, como disse o pastor Hildo, nós estamos numa batalha. E nessa milícia, nessa guerra entre céu e terra, Deus e o diabo, só vai vencer aquele que estiver mais bem preparado. Se você estiver cultuando a carne, a sua carne, ela lhe derrotará. Contudo, se você estiver alimentando o Espírito e andando em Espírito, nem se preocupe, porque Deus, o Senhor, não prometeu fama, não prometeu dinheiro, não prometeu sucesso, mas Ele prometeu que não se ausentaria, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que enviaria o seu anjo acampado do nosso lado para nos livrar e, por consequência, a presença de Deus nos dará vida abundante. Não é isso, pastor Hildo Silva? É dessa forma, né? E complementando tudo que a pastora está dizendo, e diante do que já foi ministrado neste dia, aos nossos corações, fica muito evidente, claríssimo, que a igreja que vai subir é a igreja que não perdeu a visão espiritual. A essência, é verdade. Infelizmente, muitas pessoas estão deixando se levar por aparências dentro de igrejas, dentro de templos, através da vida de alguns líderes religiosos que simplesmente se determinaram, como eu disse ontem a doutrina, a pregar somente o amor, defender o amor, que é verdadeiro, mas estão esquecendo do juízo e da justiça. E esse juízo e justiça, ele faz parte do caráter de Deus. Se faz parte do caráter de Deus, e a Bíblia vai dizer que ele não mudou, isso significa dizer que ele age da mesma forma ainda hoje, e vai continuar agindo da mesma forma. Porque Deus, ele não pode mudar, é a sua essência. É a sua essência. O que ele estabeleceu para nós está estabelecido. Agora, cabe a mim, a você, a nós, aceitarmos ou não. A questão é o que nós temos feito com a nossa vida espiritual. Será que vale a pena nós estarmos dentro de uma igreja achando que estamos sendo aprovados, quando na verdade nós sabemos que não estamos? Será que vale a pena? Não vale a pena. Eu dou sempre o exemplo de uma pessoa que vai para a faculdade, uma universidade. Quantas pessoas vão para a faculdade, aí ficam no jardim bebendo, ficam no jardim da faculdade namorando, ficam no jardim outros até mesmo se drogando, que a gente sabe que existe isso, enquanto tem uns que estão lá sentados, ouvindo tudo que os professores estão passando, guardando toda aquela matéria. Quando chegam em casa, vão remoer o que eles ouviram. No dia seguinte, eles vão estudar sobre aquela matéria. Ou seja, eles estão se empenhando em cima de um objetivo que eles traçaram para eles, que é justamente se formarem no curso que eles se inscreveram. Trazendo aqui para a vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que é que nós estamos fazendo aqui na Terra? Mesmo independente da idade, nós estamos com a oportunidade de nos comprometermos com esse projeto. E esse projeto, ele é espiritual. Hoje pela manhã, pastor, eu nem comentei isso com ninguém. Quando passava, fazia minha caminhada de manhãzinha cedo, era 6h10, 6h15 da manhã, tinha pouca gente na rua. E uma rua aqui atrás, por nome de rua Caririaçu, aqui paralela à rua que nós moramos, eu me deparei com uma cena que eu fiquei pensando naquela cena. Quando eu vi coisa rara que a gente quase não vê hoje, um caixão, numa área de uma das casas, casinha pequena, simples, e apenas uma senhora. E essa senhora debruçada em cima daquele caixão. Não tinha mais ninguém. Depois foi que saiu um rapaz, foi lá para o meio do asfalto, ficou no celular conversando, talvez se comunicando com alguém da família, dando maiores informações. E eu fiquei analisando aquela cena.
aquela mulher em um sofrimento Lamentando a que perda. só ela sabe o sentido daquele sofrimento. Porque com certeza era alguém que ela estimava, que ela amava, que ela gostaria que tivesse ali presente na sua vida. Existem momentos na nossa vida que nós somos obrigados a vivenciar. Não somos nós que queremos, nem somos nós que escolhemos. Eu disse ontem também, na ministração, ali no culto de ensino da palavra, a vida espiritual é uma vida solitária. É uma vida solitária. Por quê? É só você e Deus. E passa rápido, Não adianta né, querer pastor? que sua mãe passe a vida inteira intercedendo por você, porque um dia ela vai partir. Não adianta você ficar na dependência do pastor durante toda a sua vida. O pastor, ele vai partir. E o pastor também precisa de oração, como sua mãe, seu pai, todos que estão ao seu lado. Ou seja, a vida espiritual, ela precisa ser vista Cultuada de por outra você, maneira. é verdade. Ela precisa ser valorizada para que possamos alcançar objetivos na vida espiritual. Louvado seja Deus. E é uma grande verdade, irmãos. A vida passa muito rápido e nós precisamos imediatamente acordarmos para isso. E eu creio que essa palavra muito poderosa e, digas de passagem, muito oportuna, que ela possa, em nome de Jesus, frutificar no seu coração. Eu estava me lembrando agora, a Comunidade Evangélica Emanuel é uma igreja que é bem diferente de muitas igrejas. Lá na Comunidade Evangélica Emanuel é uma igreja de adorador. Lá a gente não tem esse lance de conjunto de senhoras, conjunto de senhores. Nós não temos pequeno grupo disso, pequeno grupo daquilo. Não, nós somos um salão grande, onde nos reunimos para adorar. Então, pastor Hildo, infelizmente, essa doutrina que vem se arrastando ao longo dos séculos, de conjunto de senhora, conjunto de senhor, e a pessoa que não está servindo num conjunto desse se sente uma pessoa desagregada. Isso é mentira do diabo, porque quem quer adorar o Senhor, adora em toda. A Bíblia diz que haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Quando você fica colocando algum tipo de desculpa, porque essa igreja não tem conjunto de senhora, conjunto de senhores, irmã, é porque você ainda está, infelizmente, procurando meios, artifícios para adorar o Senhor. Ontem, quando o pastor Hildo pregava, ele dizia: irmãos, a vida espiritual é uma vida solitária, porque você não depende de ninguém para adorar. Você adora o Senhor na sua casa, você adora o Senhor no seu quarto, você adora o Senhor na igreja, você adora o Senhor no seu trabalho. Enquanto as pessoas ficarem nessa dependência miserável de ter que ter pessoas do seu lado para adorar, ela nunca vai ter, pastor, comunhão plena com Deus. Não vai, não adianta. Então você precisa, em nome de Jesus, nesse momento, ir para a igreja e parar com esse lance de ficar procurando motivo para adorar o Senhor. Você já precisa ir com esse motivo no seu coração. Pai, obrigada pelos livramentos, obrigada por tudo que tu tem feito. Eu vou para a tua casa, eu vou levantar as minhas mãos, eu vou te adorar, eu vou te buscar. Eu vou, meu Senhor, de alguma forma prestar culto a ti, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para prestar culto a Ele. Então, enquanto essa ideologia, essa filosofia de culto dentro de instituições for para você como desculpa para você servir a Deus, infelizmente você ainda não é um verdadeiro adorador. Você é literalmente alguém que vai para a igreja, você vai para uma instituição fazer alguma coisa movido pela forma de adoração daquele ambiente. E nós não podemos fazer isso não, irmão. Por isso, pastor Hildo, que o programa Palavra Profética é um programa instrutivo, é um programa educativo, é um programa libertador, porque aqui nós ensinamos você a ser um adorador. Então, ser adorador, o que adianta você estar no conjunto em adultério? Está no conjunto, está em pecado de mentira, fornicação. Você sabia que a mentira é igual o assassinato? Pois é, irmão. Então, não adianta você fazer parte de um conjunto que esse conjunto literalmente não tem trazido para você crescimento. É só contenda, só fuxico, só fofoca, só disse-me-disse. Um quer cantar melhor do que o outro. Não, irmão, cante lá embaixo que canta desentoado, canta entoado, canta do jeito que for, mas adora. É sobre isso, né, pastor Hildo, que nós pregamos. É sobre libertação. É sobre você literalmente ser um verdadeiro adorador. Porque esse realmente é o motivo que vai levar você para o céu. Essa dependência de Deus. Amém, pastor?
Amém. E a própria Bíblia nos ensina que nem todo mundo, tá? Apesar de ser um corpo, nem todo mundo tem as mesmas funções. Uma mão, Aí Paulo pé. vai mostrar o corpo humano, né? Quando o dedo tem a função, o braço tem a função, o pé tem a função, os olhos têm uma função. Assim também é na igreja, tá? Porque quem quer fazer a obra não precisa estar em cima do altar. Não. Né? As pessoas querem estar em cima do altar. Só que antes de você querer estar em cima do altar, analise primeiro o preço que você tem que pagar para estar em cima do altar. Verdade. Porque altar não é lugar de demonstração de talento. Altar é um lugar Contrição que você e humilhação. demonstra a sua humildade, porque todo o seu serviço é para que Cristo seja engrandecido Glória a Deus. e o Evangelho seja ministrado. E as pessoas não têm isso. Aí o que a gente vê é disputa hoje de líderes, quem prega melhor, é disputa qual é a igreja maior, qual é a igreja mais bonita, qual é a igreja que a sociedade aceita. A gente só vê os falatórios. Mas eu prefiro, sabe o que, pastor? Em vez de fazer parte desses falatórios, eu prefiro ver os frutos. Amém. Eu prefiro ver os frutos. Por mais que nós tenhamos poucas pessoas, um prédio pequeno, mas nada disso vem ao caso. O que importa é que esses, verdadeiramente, eles dêem os frutos necessários para que Cristo seja glorificado. Glória a Deus. E hoje à noite nós estaremos lá na extensão da Comunidade Evangélica Emanuel, a partir das 19h30. Estaremos ali mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Estarei ali ministrando 19, a palavra do Senhor. né? 17 19h30. Eu falei 19h30. Foi 19h30. 17h30 é 5h30, não tá certo. Né? Então não trabalha. Né? Então estaremos ali às 19h30, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Então vá ali, louvar e glorificar o nome do Senhor, tá? Fica na rua Evandro Luiz, 613, no Parque Rio Branco, tá bom? Vai lá, Deus vai te abençoar. Principalmente você que mora de perto, que deseja nos conhecer o Ministério da Comunidade Evangélica Emanuel, faça parte desse projeto também, que Deus com certeza irá recompensar a sua fé. É isso aí. E domingo, tanto lá como aqui na sede, o nosso culto se inicia 18 horas. É isso 18 mesmo. horas do domingo, dá um culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. O nosso endereço aqui na sede é Rua Padre Anchieta, número 90, próximo aqui, esquina com a Rua Francisco Sá, bem pertinho do Novo Cometa. Não tem erro, tá bom? Rua Padre Anchieta, número 90, a partir das 18 horas, estaremos aqui no nosso culto de louvor e adoração ao nome de Jesus. É isso aí, agendas abertas, 859-9623-2523, 99623-2523, o telefone do pastor é Rildo, 991719733, anota aí, 91719733. A gente prega em culto de avivamento, culto evangelístico, cruzadas, tudo isso. Quando ele vai pregar, eu vou cantar, a gente leva a banda. Irmãos, é uma bênção, é poder de Deus. E quando eu vou, ele vai comigo, ele ora pelas pessoas, ele abençoa. Irmão, é um casal que literalmente tem se doado para a glória e para a obra de Deus. Então, você que quer nos levar para a sua igreja, cultos de campanha, é só você marcar que a gente vai com o maior prazer, em nome de Jesus. Anotou o número aí? 859-9171-9733. Amém, pastor Rio? Está disposto? Amém, aí? com certeza. Aonde Deus enviar, iremos. Né? Amém. Basta saber se você tem a coragem de me convidar para Olha. ministrar no seu ministério. Né? Porque existem muitas vezes obstáculos, é muito né? responsável. Muitos obstáculos. Grande Né? pregador. Mas a gente aqui está para fazer a vontade do Senhor. É verdade, a gente tem agenda meio limitada, mas com organização a gente atende todos os chamados e para a glória de Deus, a obra de Deus é feita, tá bom? A gente tá ficando por aqui, né, pastor Rildo? Mas sexta-feira a gente volta com mais uma edição do programa Palavra Profética, trazendo o culto da Comunidade Evangélica Emanuel, onde o pastor Rildo aproveita para fazer o culto de doutrina, o culto de oração e o culto evangelístico, tudo num culto só, né não, pastor? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Se Jesus não voltar, com certeza sexta-feira estaremos aqui mais uma vez, Se Deus apenas quiser. como instrumento de glorificação para o nome do Senhor. Amém. A gente tá ficando por aqui, vamos ficar com a última de hoje. Ivna Medeiros, confio em ti. Beijo no coração, galera. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, fui. Tchau, meus amores. Deus abençoe vocês. Fortaleça, enche de graça.
Segunda-feira nós estamos de volta com a nossa campanha, tá bom? Se Deus quiser, 52 dias orando pelas nossas causas, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos sonhos, com a campanha de Neemias. Serão 52 dias. A partir de segunda-feira, nós não abrimos mão. Queremos ter você e a sua família aqui orando com a gente, tá bom? Deus abençoe. Tchau.